Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Cristina Graenle desmascara a farsa da reforma tributária do governo Lula. Sim, boa tarde, Rossana, boa tarde, Serrão, Marco, boa tarde para nossa audiência. A gente sabe da pressa principalmente por causa das negociatas que estão rolando no submundo do governo e do Congresso Nacional, né? Hoje, desde cedo, a gente já recebeu a notícia de que há um conchavo para que os governistas autorizem o presidente da Câmara, o presidente da Câmara do Senado ali, para colocar em votação os vetos de Lula no marco temporal, autorize e colocar em votação, para eles votarem se eles querem manter ou derrubar os vetos. Em troca, os opositores aceitariam essa reforma tributária, que é uma farsa. É uma farsa, ela finge que está simplificando, ela junta vários impostos num pacote só, com um único nome, mas aumenta a alíquota. Ou seja, é uma farsa que é a cara do PT. Pague mais, seu trouxa, e continue acreditando que nós somos o pai dos pobres, que nós favorecemos a população. Não, porque imposto paga mais quem tem menos. Os impostos, do jeito que eles são cobrados no Brasil, já falei isso no outro dia, eles oneram o mais pobre. E em relação a isso, não tem nenhuma vírgula de mudança, zero. Nada de o Brasil querer fazer o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, que é diminuir a carga sobre o consumo e aumentar a carga sobre a renda. Então, quem tem grandes propriedades paga mais, mas no consumo paga-se menos, porque assim o pobre não é tão penalizado. Não, aqui eles estão pouco se importando com o pobre. Eles, já que o pobre é trouxa, né, já que o pobre acredita na ladainha que eles contam, vamos continuar enganando e carcando nas costas do pobre. Assim o trouxa banca o gabinete da dona Janja para ela ficar fazendo desfilezinho de moda em cima dos móveis do Palácio do Planalto com as pernas pro alto, sem nenhuma postura de primeira-dama, se exibindo nas páginas das revistas de notícia como se fossem revistas de moda, né? Tá tendo seu momento modelo, faz o seu momento também socialite internacional, né? Gastando dinheiro que não é dela no exterior. Um absurdo, um absurdo. O governo Lula já assumiu em agosto que o rombo nos cofres públicos já tinha ultrapassado 100 bilhões de reais. Vamos lembrar, e eu gosto de lembrar sempre, que Paulo Guedes, a equipe do governo Bolsonaro, deixou no caixa do governo 55 bi. O Brasil chegou a 2023 no azul em 55 bi. E em apenas 8 meses de desgoverno petista, lulista, conseguiram abrir um rombo de 100 bi. Ou seja, 50 bi positivo, 100 bi negativo, o governo já gastou, além do que podia, 150 bi. Isso até agosto. Não à toa, no outro dia, Fernando Haddad deu um pitizinho numa entrevista coletiva, não gostou que a militância de redação tenha esquecido do acordão com o governo para militar pró-Lula. Esqueceram que eles são todos lulistas, deram uma prensa ali no Haddad para querer saber mais sobre a questão do déficit zero, que estava no arcabouço fiscal. O arcabouço só foi aprovado porque o governo prometia, ali dentro da lei do arcabouço, que chegaria a um déficit zero em 2024. Deu apenas 2 meses, só 2 meses, e Lula pega e dá uma entrevista coletiva dizendo que não é bem assim, a gente não vai conseguir cumprir o déficit zero. Aí quando Fernando Haddad é pressionado, dá um pitizinho. Desrespeita as mulheres jornalistas, né? Já que eles falam tanto que eles prezam pelas minorias, pelas mulheres, pelos mais fracos, blá, 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 né? Conversinha pra boi dormir. Ele pega e desrespeita as mulheres que estavam ali entrevistando, porque onde já se viu querer perguntar, querer pressionar, vai fazer seu trabalho, foi a resposta do Fernando Haddad para jornalista, vai fazer seu trabalho que eu faço o meu, levantou e foi embora da entrevista coletiva. Esse é o desgoverno que quer dizer que está fazendo uma reforma tributária. Voltando ao início do meu comentário, estão fazendo um conchavo que é
Nós, governistas, né, Randolph, representante do governo, nós aceitamos que vocês coloquem em votação os vetos ao marco temporal. Não estamos dizendo que a gente vai dizer que vocês podem derrubar o veto, não. A gente aceita que vá para votação. Em contrapartida, vocês aprovam essa reforma maravilhosa do grande, iluminíssimo economista Haddad, que disse em entrevista antes de ser ministro da Fazenda que não entendia nada de economia e está mostrando aí dia após dia que não entende nada mesmo. Então, há um conchavo em andamento no Congresso, precisamos pressionar nossos parlamentares para dizer não para essa reforma absurda que está carcando imposto em cima da sociedade como um todo, mas obviamente que beneficiando os amigos, né? Sempre tem uns Joesley Batista na lista, umas Luísa Trajano, que vão ser desonerados. Veja, a Gazeta do Povo publicou agora, no horário de almoço, pouco antes da gente entrar no ar aqui, uma reportagem falando sobre alguns dos setores que estão, obviamente, reclamando, porque se alguns setores vão ser beneficiados, outros vão ser prejudicados. Sempre tem alguém que paga a conta. Então, se tem um senhor, vou citar hipoteticamente, tá? Um senhor Joesley Batista, amigo do rei, que recebe uma benesse lá na sua cadeia produtiva e não vai pagar tributos lá, algum outro que é inimigo do rei, né, meio fascista, chamado de fascista, vai pagar mais. E nessa onda já tem até os setores de mineração e petróleo aí se manifestando, porque a reforma tributária está aumentando os impostos e aí eles estão dizendo o seguinte, que esse imposto seletivo, né, que está sendo colocado aí, vai onerar na ponta. Obviamente, quem que é o consumidor, né, que está na ponta final? O que bota combustível no seu carro, ou que paga passagem de ônibus, né, para conseguir se locomover em transporte coletivo. Vai aumentar a passagem, vai aumentar passagem de metrô, vai aumentar passagem, o preço dos combustíveis na bomba, o metrô vai na cadeia, porque tudo é interligado. Então, o metrô não usa combustível, é interligado. A gente já está vendo aqui também o setor de energia elétrica falando de oneração. Então, preparem o bolso, porque o desgoverno está com uma sede imensa, está com uma fome imensa e não bastou fazer um rombo de 100 bi ou 150 bi em apenas 8 meses. Não bastou comprar uma cama de 42 mil para dona Janja, um sofá de 65, a mulher quer mais. A mulher quer funcionários, ela quer gabinete, ela quer fazer desfile de moda no Palácio do Planalto, que é uma residência do Estado brasileiro, não é dela. Mas ela quer, né? E quer mais, e quer mais, e quer mais, e dá entrevistas toda hora aí como se fosse parte do governo. E o desgoverno bajulando esse tipo de atrocidade com o nosso bolso. Os analistas estão dizendo que é isso que importa para a gente saber da reforma tributária. Eles estão criando o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e aí acaba com PIS, COFINS, IPI, o ISS, o ICMS, vira tudo uma coisa só. Que lindo, né? A gente vai ter que guardar menos siglas. Só que, resumo da ópera, aumenta em média de 27,5%, que era o que Haddad calculava. Lembrem que ele não sabe nada de economia e é ele quem diz isso. Aumenta para 33,3%. Esse é o cálculo dos especialistas. Em média, tem gente que vai pagar mais do que isso, tem gente que vai pagar menos porque são amigos do rei. Ou seja, é de novo a cara do PT. É injusto, é desonesto, é desleal e está onerando quem menos pode pagar. De novo. Pobre, deixe de ser trouxa. O PT tá te enganando desde que surgiu na face da terra. E continua, cada vez mais, com mais sede, com mais fome. É impressionante. Políticos enxergam que Lula armou a armadilha para ele mesmo. Ao afirmar durante uma entrevista coletiva, aproximadamente 2 semanas, que dificilmente chegaremos à meta zero, Lula não somente implodiu a política fiscal, então adotada pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como também se viu ainda mais fragilizado pela atual composição do Congresso Nacional. Ao fazer esse gracejo para sua base eleitoral, Lula ignorou um fato. Ou o governo admite que será obrigado a mudar a meta fiscal de 2024 por meio de uma mensagem modificativa ao Congresso Nacional, ou deixará essa responsabilidade para deputados e senadores. É lei e as duas alternativas são ruins. Até o momento, o governo federal não fez qualquer menção a mudar o déficit zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.
Deputados e senadores, então, já partem da premissa que essa responsabilidade será terceirizada ao Congresso Nacional. Lula pode até livrar-se do desgaste popular, de uma medida que terá impacto direto no bolso do brasileiro, mas ficará totalmente refém tanto de deputados e senadores, que não vão marcar sozinhos com a verborragia do petista. Arthur Lira ameaçou abrir impeachment contra Lula. O eventual descumprimento da meta do déficit fiscal em 2024, no qual o presidente Lula fez pouco caso no café da manhã com jornalistas dias atrás, tem punições previstas na lei. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo sofrerá consequências do arcabouço ou conjunto de normas fiscais que o próprio governo petista criou. Sanções a governo que sucessivamente descumprir as metas podem até culminar com o impeachment do presidente da República. A lei congela qualquer aumento de despesa ou crédito de governo caloteiro, expandir programas sociais e investir em obras nem pensar. Programa como Minha Casa Minha Vida ou PAC ficarão proibidos de criar linhas de financiamento e crédito, caso Lula descumpra a meta. Até mesmo a renegociação de financiamento de dívidas ficam proibidos pelo novo marco fiscal, caso o governo descumpra a meta. O governo que descumprir a meta por um segundo ano seguido fica proibido de dar aumentos, realizar concursos ou sequer admitir pessoal. Se você apoia o impeachment de Lula, deixe aqui nos comentários. Denúncia gravíssima contra Lula. Veja o vídeo. Sabe quando você acha que não tem como piorar? Aí você percebe que na verdade você mora num país governado pelo PT e sempre vai ter como piorar? Pois a situação era assim. O Brasil é assim, né? O Brasil já é visto no mundo inteiro como um governo que apoia um grupo terrorista. Já somos motivo de chacota. A imprensa internacional já fala isso abertamente. E começou lá atrás, quando trouxe um narcotraficante condenado nos Estados Unidos para cá, que foi o Maduro. Quando fala em financiar novamente Venezuela e Cuba. Então o mundo já percebeu que o Lula é um amante apoiador de ditador e financiador também. Só que aí surgiu esse grupo terrorista agora que o mundo está chocado, que é o pior e mais sanguinário grupo terrorista que nós já vimos. Arranca a cabeça de crianças. Eu não vou ficar repetindo o que eles fazem, você já sabe, o Hamas. Que inclusive celebrou e bateu palmas quando o Lula foi eleito, assim como fez notas de apoio ao Lula durante a campanha. Sim, isso aconteceu. E assim como vários parlamentares do PT assinaram um documento pedindo para que o Hamas não fosse considerado um grupo terrorista na Inglaterra. Mas tem como piorar. Tem como piorar. Surgem agora denúncias. Primeiro, vamos lembrar de um detalhe. A lista, os nomes escolhidos pelo governo brasileiro para compor a lista de brasileiros que deveriam ser repatriados, né, deveriam ser deslocados da faixa de Gaza de volta para o Brasil, ela não foi aceita. De uma forma muito estranha, essas pessoas não estão conseguindo entrar no avião. E por quê? Isso começou a levantar suspeitas. Por que essas pessoas não estão sendo liberadas para sair de lá se os nomes delas foram dados pela lista do governo? Agora você vai entender como que a situação pode piorar e piorar e muito. Eu recebi informações aqui e os egípcios estão exatamente dizendo que depende, a fala que eu ouvi é assim, não depende só de nós, né, do Egito. Quer dizer o seguinte, depende de outros, inclusive Estados Unidos. Há um conjunto de países avaliando aí. Israel também. Informações não confirmadas de que a lista do Brasil está suja, ou seja, existem ou poderiam existir integrantes do Hamas ou simpáticos ao Hamas que estaria na lista. Então você está querendo me dizer que o governo brasileiro colocou na lista nomes de terroristas para serem repatriados? A máquina estatal brasileira, de acordo com a denúncia, está sendo usada para resgatar terroristas da faixa de Gaza e por isso mesmo está tendo essa retenção desses brasileiros? É isso que a denúncia fala? Né? Mas são informações não confirmadas, são falas, são apenas observações. O que há uma certeza por aqui é de que está acontecendo algo muito estranho. Eu não diria que o sangue, não é essa história de ódio ou anti-americanismo, não é isso. Mas se acontecer isso, o Brasil colocar a sua reputação, a sua chancela numa lista e trazer para o Brasil simpáticos do Hamas é muito grave. É uma acusação muito grave nesse processo. Mas que há algo estranho nisso, não se pode protelar tanto assim, trata-se de um assunto urgente.
o meu gabinete já está preparando um requerimento de informação para pedir os nomes de todos esses brasileiros dessa lista composta pelo governo para serem repatriados, né, para serem retirados da faixa de Gaza. E assim que eu tiver os nomes, nós vamos fazer uma investigação de um por um, CPF, problemas jurídicos, há quanto tempo mora lá, declarações nas redes sociais. Nós vamos descobrir se houver um apoiador do Hamas desse grupo, então será o fim desse governo, porque daí fica comprovado oficialmente que esse governo não só apoia o Hamas, como tenta salvar terroristas. Preste atenção, o nosso dinheiro sendo usado para salvar terroristas e trazê-los para o nosso território. É isso que o PT quer fazer agora? É trazer o Hamas para o Brasil? Já não basta nos envergonhar apoiando o Hamas no mundo inteiro, viramos motivo de chacota, agora ele quer trazer o Hamas para o Brasil? Não, isso não vai acontecer. Então nós vamos atrás dos nomes, de todos os nomes que compõem essa lista, e vamos fazer uma investigação para saber o que cada um estava fazendo lá, o porquê que eles estavam lá e como eles se posicionam, se eles apoiam o Hamas ou não. Até a CNN detonou. Criadores do Enem submeteram jovens à tortura ideológica. Veja o vídeo. Professores independentes que formularam uma das questões do Enem no último domingo praticaram uma dupla barbaridade intelectual. Conseguiram negar a ciência e ofenderam boa parte dos acadêmicos, técnicos, professores, pesquisadores que levaram o Brasil a ter duas grandes histórias de sucesso, na agricultura e na indústria aeronáutica. Esses professores independentes, na verdade, independentes de qualquer rigor e honestidade intelectuais. Eles submeteram os jovens que prestam o Enem a uma tortura ideológica, especificamente em relação à agroindústria, um setor no qual, segundo esses professores independentes que trabalham para o Ministério da Educação, impera a exploração, o descaso com a saúde dos seres humanos e do planeta, a violência e a impossibilidade dos camponeses de serem camponeses. O texto de uma publicação obscura, que serviu de base para a pergunta aplicada no Enem, ataca até mesmo a Embrapa e os programas para uso de biocombustíveis. Ambos, Embrapa e biocombustíveis, prejudicariam a classe camponesa. Os clichês e chavões ideológicos, na verdade, nem chegam a ser o pior dos problemas. O maior desses problemas é ensinar jovens a pensar errado. O que fez o Brasil construir aviões vendidos no mundo inteiro e o que fez o Brasil virar uma superpotência na produção de alimentos foi pesquisa, tecnologia, capacitação de pessoas. Diga-se de passagem, tudo isso iniciado e conduzido por instituições estatais, como a Embrapa e o Ita-Embraer, aí no caso dos aviões. As ideias erradas, empurradas para cima de jovens por esse tipo de postulado ideológico, essas ideias explicam muito das nossas dificuldades em crescer e em gerar prosperidade. É o nosso atraso mental. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.